Namastê, cancerianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para novembro de 2023. Eu tenho feito esse tipo de leitura já há um tempo aqui no canal. Eu vou entregar um fluxo de leitura para vocês. E quando ela se encerrar, eu vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho. Vou deixar aqui na descrição os decks que vão ser usados. Então, vamos começar. Câncer, Sol, Lua e Ascendente. Novembro de 2023. Quatro de ouros. Pagem de paus. 9 de paus. 8 de ouros. 10 de ouros. O As de copas. Primeira mensagem que eu percebo para vocês é uma necessidade de entrega. Por que eu digo isso? Você já sabe dessa verdade, mas você vem resistindo. E aí, quando eu falo entrega, eu tô querendo dizer entrega para tudo, todas as áreas da sua vida. Entrega na sua dedicação, tá? E também entrega à força maior. Você não resistir àquilo que você não pode controlar. Você saber fazer a diferença entre o que você pode e o que você não pode controlar. Você tem sentido um certo receio de entrar nesse estado de entrega, como eu estou chamando, porque às vezes te parece algo infantil, como se você se achasse meio adolescente de novo, sabe? Pensando assim, nossa, que bobagem, por que eu tô tão empolgado com isso? Nossa, eu tô parecendo criança. É como se para ser adulto, para ser alguém maduro, você precisasse renunciar à alegria, à leveza, à graça, à vontade de viver. Como se ser adulto e ser sisudo, fechado, né, mal-humorado e por aí afora fossem sinônimos, né? Muitas pessoas aprenderam isso, certo? O que é a vida adulta, né? E vão perpetuando essas crenças. Como se dissessem assim, olha, querido, querida, você não vai conseguir tantas coisas assim da sua vida adulta, não. Vida adulta é pagar boleto, vida adulta é sacrifício, né? Vida adulta é você renunciar a praticamente tudo aquilo que você gosta, porque se você se dedica a algo que você gosta, aí várias crenças, não dá dinheiro, você não chega a lugar nenhum, você não alcança sucesso, não alcança status, entre outras crenças, né? Entre outras questões. E acontece que você tá percebendo que tá caindo nas próprias mentiras. Você tá caindo nas ideias que você comprou em algum momento da sua criação. Todos nós, tá? É que, por algum motivo, essa mensagem tá chegando pro canceriano hoje, certo? Vocês vão precisar olhar para essas questões.
O que é de fato ser adulto? O que é de fato ter uma vida satisfatória, né? Quando, na verdade, aqui para mim, você cresce, expande, se amplia quando você se dedica àquilo que você gosta de verdade. Quando você é criativo, quando você é brincalhão, quando você não vê as horas passarem, quando está fazendo algo ou quando está com alguém. E o tipo de prosperidade que você quer, em termos de dinheiro, em termos de saúde, em termos de oportunidades, de relacionamentos, de felicidade, de qualidade de vida, né? Diz respeito a essa entrega. Você não vai ter a qualidade de vida que você está desejando sem a entrega. Então você está aqui numa espécie de beco sem saída e você meio que já sabe disso. E você está precisando de uma pessoa externa, no caso aqui eu, vindo falar isso para você. Hoje você já sabe isso, né? Para mim aqui está bastante consciente, embora você esteja lutando contra, né? Da forma que pode. Mesmo que você não tenha um ofício que seja lá assim tão criativo, que seja uma coisa um pouquinho mais maçante, mais burocrática e tudo mais, ainda assim tem um chamado para você viver com mais leveza, você fazer tudo da sua vida com mais leveza. Dentro da esfera profissional, dentro da esfera pessoal, tá? E isso inclui também a vida familiar. Às vezes a gente entra numas discussões aqui nesses nossos vídeos mensais para câncer, né? Câncer tem aquele arquétipo extremamente conectado à família, né? Um signo regido pela lua e tudo isso, né? Mas às vezes a gente consegue detectar no campo, né, dos cancerianos, uma profunda insatisfação, né, com essa família, seja a família de origem, seja a família que criou, né, para si. E a gente pode estender esse entendimento, né? Família tem um entendimento muito maior do que família de sangue, né? Aqui, inclusive, existe um aceno para isso, né? Família é o coração, tá? Então você tem que Vamos pensar assim, se tiver muito pesado agora, né, no presente, você fazer essa escolha por aquilo que é mais leve e íntegro, que está ligado a essa entrega, aquilo que você não consegue controlar, você precisa, né, ouvir o coração e ouvir essas pessoas que estão conectadas ao coração, que elas não necessariamente vão ser a família de sangue, elas podem ser pessoas que você trouxe para a sua existência, né? Com quem você tem vários tipos de relacionamento, né? E a gente conversa sobre essas coisas aqui, né? Porque muitas vezes aparece você num grande conflito com essas pessoas que deveriam ser familiares em vários sentidos, né? Pessoas que deveriam entender você e tudo mais, né? E tem aqui também uma outra coisa, tem uma rebeldia, um toque de rebeldia que vem lá de trás, vem da infância, tá? Esse toque de rebeldia ligado a momentos em que as pessoas que cuidavam de você diziam não para alguma coisa que você queria e também diziam que não tinham recursos, dinheiro para algo que você queria.
e você cresceu, né? Aqui mostra essa transição da infância para a adolescência, né? Você cresceu, né? Foi amadurecendo, pensando no quanto você queria se libertar desse núcleo em que você se encontrava, né? Que hoje eu imagino que você seja uma pessoa mais independente, mesmo que você viva ainda com essas pessoas, que você, né, esteja mais em sintonia com o que você quer, com as suas escolhas, né? Que você tenha mais um pouco de decisão na sua vida, né? Tô considerando aqui que eu tô falando com pessoas de 18 mais, né? Nesses meus vídeos eu coloco, né, um aviso para a plataforma de que eles não são indicados para crianças e jovens, então eu estou falando aqui com adultos, certo? E aí eu tô supondo que você hoje é essa pessoa que está conseguindo viver com mais integridade, mesmo que você ainda não tenha meios ou recursos para viver na sua própria casa. Mesmo que você ainda não tenha formado a sua família, se você tem esse sonho de formar uma família. E como eu falei, a ideia de família, ela, né, ela tá aberta a uma reconstrução, né? Família não é só pai, mãe e filhinho, né? A gente tem outras formas, certo? E todas as formas são bem-vindas, né? Agora, essa rebeldia, ela pode ter sido muito legal para você, ela pode ter ajudado, pode ainda ajudar você a se destacar do núcleo, a conseguir coisas, né, na sua vida, a garantir certas escolhas, mas agora está atrapalhando um pouquinho. Porque rebeldia não é sinal de que você tem que cortar pessoas da sua existência. Essa vibração que eu estou percebendo aqui, ela foi no passado e é um chamado da sua alma para que você tenha essa integridade, para que você seja, né, como eu gosto de falar, não sei nem se essa expressão existe, para que você seja a sua própria pessoa, para que você tenha a sua personalidade, para que você se assuma, né? A gente, durante o percurso de vida, a gente tem que assumir também outros desígnios, em especial os desígnios da alma. Mas tudo começa com a personalidade, tudo começa com o ego, né? O ego, ele é útil, ele é aquela máscara que a gente põe para transitar em sociedade. Então essa mensagem ela fica ainda mais forte para quem for ascendente câncer, tá? É a máscara que você põe, né? Mas que num determinado momento você vai ter que tirar, porque você não vai poder passar a vida inteira com ela. Porque em um certo momento você vai ter que entrar em contato com o seu eu sou. Eu estou supondo, né, que eu estou falando com pessoas que querem evoluir. Porque tem gente que realmente fica no ego a vida inteira, né? Está no ego há encarnações. E o que é mais incrível é como é que se fala, que eles me passam as ideias e aí eu tenho as ideias e os insights mais rápido do que eu consigo traduzir. A ideia que tá me vindo é assim: vou contar uma historinha para exemplificar para vocês. Quando a pessoa faz a passagem e ela vai para as outras dimensões, muitas vezes ela faz essa passagem muito apegada ao ego, muito apegada às histórias que viveu, né? E ela precisa, né, desconstruir tudo isso para ela entender que ela é muito mais do que isso e que inclusive ela foi outras pessoas, né? Ela é uma alma que teve outras experiências e aí de repente ela tem contato com tudo isso do outro lado do véu, né? Só que dependendo da resistência, dependendo da rebeldia,
aquele ser, né, ele passa um bom tempo, né, preso numa determinada história, porque ele quer vingança, ele quer algum tipo de ganho, né? Ele quer coisas que, segundo ele, foram negadas em vida. Então ele fica muito preso nessas histórias. E aí é muito interessante e triste ao mesmo tempo o quanto que os seres eles ficam presos nessas histórias do passado, tá? Não tô contando isso à toa. O canceriano ele tem uma fama, né, de ficar muito preso ao passado. E não é só fama, isso é real, né? E aqui eu vou tirar uma carta do tarô para ver qual é o tipo de conselho para lidar com isso aqui que eu tô percebendo, porque embora a rebeldia possa ter feito você alcançar certas vitórias, ela não tá funcionando agora, né? Ela é uma ferramenta que não tá agregando mais, sabe? Hierofante. O hierofante, para mim, aqui nessas circunstâncias, é a linguagem da alma, né? Então, aqui tem um convite, né, para que você viva a partir da sua alma. Não para que você viva somente a partir do ego. Somente, me perdoem o carro de som, tá, gente? Enfim, eu tô gravando no feriado, mas mesmo assim ainda, né? Eu moro num lugar muito barulhento. Enfim, vamos continuar. Você está sendo chamado, convidado, né, para viver a partir de algo maior, de algo superior. Como eu falei, o ego, e aí isso vai valer mais ainda para quem é ascendente câncer, o ego é essa máscara que você põe. Ela é útil, você não vai jogar ela fora, mas você é um ente, vamos dizer assim, muito maior do que esse ego. Esse ego, ele é construído à base dos aprendizados, à base das heranças familiares, à base das suas preferências. A alma tem preferências? Tem, né? Ela alimenta certas preferências ali, né, da personalidade, né? A personalidade também é construída por parte em preferências da alma, mas se fosse só assim, as pessoas não poderiam evoluir. Elas ficariam estanques a vida inteira, e muitas ficam, né? Fiéis àquela personalidade. Olha, eu não mudo, não quero mudar, né? Aquela coisa, eu nasci assim, né? Eu nasci assim e vou morrer assim, e, né? A gente sabe que tem muita gente que se coloca nesse lugar. E, em parte, tem um pouco disso aqui. Olha, foi assim que eu vivi a minha vida inteira. Por que seria diferente? Só que você tá vendo que não tá funcionando. Porque você não quer largar mão do controle. Você tem raiva das coisas que não consegue alcançar porque estão além de você, né? Estão além da sua alçada. E ao mesmo tempo você tem raiva da ideia de ter que se entregar. Mas não vai ter outro jeito. E eu falei, né? Se entregar a um poder superior, né? Você vai ter que se entregar à sua própria alma, né? Então, de uma certa forma, fazer renúncias com relação ao ego. Como eu disse, não é que você vai jogar o ego fora. Você precisa do seu nome, da sua história, né? Você precisa de tudo isso, né? Mas você não é um número apenas. Você é um ser integral. E é esse ser integral que está precisando viver agora.
comandar a sua vida. Aí você pode se perguntar, mas como é que eu faço isso? O coração. É o que faz o coração vibrar? Os lugares, as circunstâncias, as pessoas. Você tem que se entregar para isso. Para você, para essas circunstâncias, para as pessoas que fazem o coração bater mais forte. Porque quem não faz, perda de tempo. Às vezes as pessoas ficam esperando, né? Ficam investindo em certos relacionamentos para ver se uma hora vai bater mais forte. Não vai, gente. Não vai. Tudo bem que relacionamentos também são uma construção, mas você tem que ter aquele, sabe? Tem que ter aquele descompasso inicial. A pessoa ela tem que mexer com você. Senão... Aqui tem, né, como eu tinha falado, muita raiva, rebeldia com relação a todos esses nãos que você recebeu e que muito possivelmente foram necessários, né? E também uma raiva com relação ao que você não pôde ter em termos de recursos e o quanto que você gostaria de ser hoje uma pessoa com mais recursos e também proporcionar uma vida melhor para os seus, para a sua família, tá? Tem isso aqui. E, quer dizer, você tem todo o direito de fazer tudo isso. A questão é, o que o tarot tá falando? Em termos de conselho, você só vai conseguir tudo isso estando entregue. Você só vai conseguir tudo isso sendo a sua alma, né? E não sendo um disfarce. Vou ver se tem mais alguma mensagem a ser passada, porque para mim a mensagem já foi dada, né? Só para ver se existe algum complemento. Justiça. Rei de ouros. 3 de paus. 3 de espadas, amantes, 5 de paus, torre, umas coisas interessantes aparecendo aqui, e o cavaleiro de ouros, tá? E aqui tô vendo aqui embaixo do maço o as de espadas. A mensagem segue a mesma, porém o tarô ele tá trazendo aqui umas nuances, ele tá trazendo umas situações um pouquinho mais específicas, tá? Então, o que eu vou falar agora não vai ressoar para todos, certo? São situações muito específicas que talvez sejam mensagem para poucas pessoas. Você pode ouvir, né? Procurando da melhor forma possível adaptar para a sua situação. Mas se não ressoar de jeito nenhum, você simplesmente descarta e fica só com aquilo que faz sentido. Aqui tem, primeira coisa, um aceno para pessoas que foram adotadas, tá? E também um aceno para pessoas e casais, né, que estão em processo de adoção de crianças, né? Estão na fila da adoção. Isso como uma parte desse cenário do que eu estava falando ali de receber não. Você ter, num certo sentido, recebido a rejeição dessa família de origem, né? E, por outro lado, também outras pessoas que estão nessa posição de acolher, né? Pessoas que receberam essa rejeição da família de origem, né?
independente da ponta em que você se encontre, né? Tem uma ideia aqui de a justiça divina atuando para que você pudesse, né, e para que você possa dar, né, vai depender da situação, uma situação de vida melhor. Então, você recebeu uma situação de vida melhor do que você poderia ter no passado e você vai dar uma situação de vida melhor para alguém, né? E tem também aqui um cuidado, né, um conselho para que você não crie uma grande fantasia em torno do que são as famílias e uma grande fantasia em torno do que é a prosperidade, sabe? Daquele tipo de sonho assim. Quando a pessoa é jovem, né, ela tem ali uns sonhos, às vezes até mega, né, que ela acha que até uma determinada idade ela vai ter toda a vida dela resolvida, né, sendo que ela, na maior parte das vezes, pouco ou nunca pôs os pés no que é a vida adulta de verdade. A gente volta para aquela história que eu estava falando lá no início. A vida adulta é só pagar boleto, né? São só coisas desagradáveis, ou ela também pode ser leve. Ela não vai ser nem um extremo, nem outro, né? Então precisa haver aqui, dentro desse entendimento do que é família, do que é acolher alguém, né? Do que é formar uma família, né? E também, para aqueles que não desejam formar família, o que é você estar consciente de quem você é, né? E viver a partir dos seus princípios e valores. Você teve e está dando a oportunidade, né, de ter novos valores ou de alguém receber novos valores. Então, num certo sentido, a justiça divina, ela já se fez, ela já causou o que tinha que causar na sua vida. Você está livre para fazer outras escolhas. E você está livre para escolher coisas diferentes dos seus familiares, sejam eles, né, seja a família adotiva, seja a família de origem, enfim. Você tem o direito, né, de fazer o seu próprio caminho, né? Esse é um direito inalienável, né, seu. Tem aqui também um recado para aqueles de vocês que sentem que essa entrega, que a sua história de vida envolve estar num outro lugar, envolve mudança de cidade, de estado, de país, ok? Só que tem alguns impedimentos aqui para que isso aconteça, e aí você fica relutando, achando que não é para ser, que você não tem que fazer movimento nenhum, né? E também tem uns pensamentos assim um pouco limitantes, do tipo, quem sou eu, né, para viver num lugar distante do meu lugar de origem? Quem sou eu para estar longe da minha família de origem? Quem sou eu, né, para estar longe da minha cidade natal? Quem sou eu para, entre aspas, dar as costas, né, para quem me criou, para a cidade de onde eu vim, por aí afora? Só que esse é um assunto, né, em especial se você está vendo resistências externas, que você vai ter que entregar.
Não porque não é para ser, mas porque existem fatores que escapam ao seu controle e você precisa se entregar à sua alma, né? Fazer aquilo que você acha que tem que ser feito da melhor forma possível e entregar os resultados. Não se apegar muito aos resultados, né? E viver na certeza de que se for para você estar num determinado lugar, você vai chegar lá. O meio de transporte que você vai usar, o tempo que você vai levar, é o menos importante para a alma. Mais importantes são os aprendizados e mais importante é o chegar. É a rota que você faz. É a jornada e não o destino. E aqui tem um outro comentário aqui para aqueles de vocês que tiveram recentemente uma decepção amorosa, tá? Tem aqui uma movimentação interna muito grande, ainda um conflito, uma confusão, sem conseguir entender, né? E uma crença também de que talvez você nunca vá dar certo com alguém, né? Que talvez esse tipo de coisa, né, relacionamento íntimo, não seja para você, mas tem uma, né, ao mesmo tempo em que você precisa lidar com a decepção, lidar com o vazio, lidar com o luto, existe, né, uma pessoa mais adequada sendo preparada para você. E esse é um assunto que você precisa também entregar para sua alma. Porque talvez você esteja escolhendo parceiros e parceiras a partir do seu ego, da sua personalidade e não da sua alma, tá? Relacionamentos que são escolhidos a partir da personalidade somente estão fadados ao fracasso, porque quando chega o momento de aprofundar a conexão, quando você precisa mostrar quem você é para a pessoa sem a máscara, aí a coisa começa, né? É por isso que muitas pessoas desistem, por isso que muitas pessoas reclamam, né? É por isso que muitas pessoas não conseguem viver as histórias que acham que deveriam viver, né? Que gostariam de viver, porque elas estão escolhendo só a partir da personalidade e não da alma, né? Não tem uma conexão de alma. Elas ficam muito preocupadas com o que é que vai ticar ali em aplicativo para dar match. Tem que ter tal altura, tem que ter tal cor da pele, tal cor do olho, tem que gostar de tais e tais coisas, tem que ter tais e tais atributos. E às vezes a pessoa para você não é aquela que vai ticar tudo ali, ela pode ser uma pessoa diferente do que você está imaginando. Então tem aqui, para aqueles de vocês que sofreram decepções recentemente, né, um aceno para deixar a alma escolher, deixar a alma fazer acontecer, tá? Ficar menos numa arrogância de que se você tiver ali uma listagem de contatinhos, aí você tem mais possibilidades. Olha quantos contatinhos eu tenho. Isso é ilusão, tá, gente? Completamente ilusão. Então, tem aqui um conselho para deixar a alma atuar. E aí eu vou tirar, então, o conselho geral para a gente fechar. Portal dimensional. Mensagem do portal dimensional é um convite. Aqui para mim essa carta está claramente, né, como uma confirmação do que foi falado sobre o chamado da sua alma, né, sobre o chamado dessas partes suas mais luminosas e mais sutis, né? Quem você é de verdade, você é luz. Essa sua parte luz querendo tomar conta de você, querendo cuidar da sua vida, né? Querendo guiar os seus caminhos, tá? Então a gente tem aqui uma confirmação
mais nítida impossível de que você vai ter que colocar o ego no banco do carona do carro e deixar o eu sou guiar o carro, tá? Deus, universo, como você queira dizer, tá? Mas é que nós temos essa partícula, nós temos essa centelha divina, nós temos esse eu maior que está conectado a essa nossa personalidade, está conectado a esse corpo que a gente vê, físico, e ele quer comandar a sua vida e você tem que deixar, tá? Você tem que se entregar para algo maior. Eu vou ficando por aqui, agradeço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.